Olá pessoal, vamos dar continuidade ao assunto então de aplicações da derivada. No último vídeo a gente viu o assunto das regras de L'Hopital, né, que é onde a gente usou aí a teoria de derivadas para calcular limites. Então a gente estudou vários casos aí que a gente podia ser aplicado, ok? E neste vídeo então a gente vai trabalhar taxa de variação e depois vamos estudar diferencial e aí a gente fecha então os conteúdos desta aula e consequentemente os conteúdos da segunda prova, ok? Bom, o que é essa taxa de variação? Taxa de variação é onde a gente vai pegar problemas físicos ou problemas mais práticos, interpretar os problemas e usar a teoria de derivadas nesses problemas para resolver o problema, tá? Então vamos definir algumas coisas. Ó. O que é uma taxa média de variação? Então, dada uma função, quando eu tenho um quociente ΔY sobre ΔX, que nada mais é do que você pegar lá um ponto x0, um ponto x1, então eu tenho ΔX é a diferença entre ponto final menos ponto inicial, e o ΔY é a f do x1 menos a f do x0. Ah, mas por que aqui está escrito diferente? Porque está escrito com aquela notação, ó. Se eu chamar isso aqui de ΔX, o meu ponto inicial for o x0, que está fazendo o papel do x aqui, aqui eu tenho o x mais ΔX, ou o x0 mais ΔX. Tá? Então, toda vez que eu tenho este quociente, a gente tem uma taxa média de variação. Eu estou fazendo uma razão média, ok? E, tendo a taxa média, a gente pode definir a derivada, que a derivada é chamada de taxa instantânea de variação, ou simplesmente taxa de variação de y em relação a x. Ok? Vamos fazer um exemplo físico, estudar ali o caso físico, que fica bem mais fácil da gente visualizar essa taxa instantânea e essas taxas médias. Então, por exemplo, no caso de se eu fosse estudar, eu tenho uma partícula e eu quero estudar a velocidade dessa partícula. Vamos supor que eu tenha uma função s de t que ela me dá a posição da partícula. Tá? Ela descreve a posição da partícula. Se eu te perguntasse qual a velocidade desta partícula num determinado intervalo de tempo, a gente teria a velocidade média, que é a variação do espaço pela variação do tempo. Ou seja, é uma taxa média. Tá? Porém, esta velocidade média não nos fornece informação da velocidade desta partícula num determinado tempo específico. Vamos supor que você está com um intervalo de 10 segundos. E eu te pergunto, qual era a velocidade desta partícula no tempo 5 segundos? Você não consegue me responder se você só conhecer a velocidade média. Consequentemente, existe ou vem a definição do que a gente vai chamar de velocidade instantânea. Como é que a gente define a velocidade instantânea? Se eu tenho uma velocidade média num determinado intervalo de tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o intervalo de tempo tender a zero. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, limite de t tendendo a zero, desculpa, do ΔT, né? É a variação do tempo tendendo a zero, do ΔS sobre o ΔT. E isso vai me dar o que a gente vai chamar de velocidade instantânea num determinado tempo. Tá? Vou até colocar aqui num tempo t0. Mas quem que é o ΔS? O ΔS é a posição no tempo inicial mais o intervalo de tempo, menos a posição no tempo inicial sobre o intervalo de tempo. Então, isto é a velocidade no tempo t0. Quando eu olhar para isso aqui, ó, é exatamente a definição da derivada de que função? Da função posição. Então, por isso que aparece aqui a derivada da função posição no tempo t0.
Por isso que a velocidade instantânea num determinado tempo é a derivada da função posição naquele tempo. Tá? Então está aí um exemplo da física, né? Um exemplo bem prático, onde já começa a aparecer a taxa instantânea de variação. Tá? O mesmo vale se a gente pensar no quê? Na definição da aceleração. Por quê? A aceleração média é a variação da velocidade pela variação do tempo. Quando eu faço o intervalo de tempo tender a zero, eu vou ter a aceleração instantânea num tempo t0, que vai ser o limite do ΔT tendendo a zero de quem? Variação de velocidade por variação de tempo. Se a gente abrir, como a gente fez aqui, isso aqui vai dar exatamente a derivada da velocidade. Por isso que quando eu tenho a posição, eu derivo da velocidade. Quando eu derivo a velocidade, eu tenho a aceleração. Tá? Tudo isso está relacionado com derivada, ou seja, com taxa de variação instantânea. Então, toda vez que falou taxa de variação, razão de variação, tem alguma derivada envolvida. A maior dificuldade nestes casos é interpretar o problema, tirar as informações e aí usar a teoria de derivadas para resolvê-los. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui para ver como a gente aplica, tá? Em outros casos. Bom, exemplo 1. No instante t igual a zero, um corpo inicia um movimento. Sua posição no instante t é dado por essa função posição aqui. Ó. Determinar a velocidade do corpo no instante t igual a 2. Bem simples, né? Bom, se eu quero a velocidade no tempo t é o quê? A derivada da função posição. E a derivada da função posição ali é 16 menos 2t. Como eu quero a velocidade no tempo t igual a 2, é só substituir então aqui 16 menos 4, que é 12. Aí, unidades. Aqui não está falando, né? Em que unidade de medida a gente está. Vamos colocar aqui unidades de velocidade, tá? Se eu quero determinar a aceleração, o que a gente faz? A aceleração no tempo t é que a derivada da velocidade. Neste caso é menos 2. Consequentemente, a aceleração num tempo 4 é menos 2, é constante. Unidades de aceleração, tá? Bem simples. Primeiro exemplo aí bem simples, só para a gente entender aí como é que a gente aplica as coisas. Agora vamos mudar os problemas. Vamos começar a trabalhar com outros tipos de problema, não com velocidade ou aceleração. Bom, um quadrado de lado L está se expandindo segundo a equação. Então a gente tem um quadrado que está aumentando e o seu lado varia no tempo. Ó. 2 mais t ao quadrado, onde a variável t representa o tempo. Determinar a taxa de variação da área deste quadrado no tempo t igual a 2. Taxa de variação da área. Se eu quero taxa de variação da área, eu quero a derivada da área em relação ao tempo. Aonde? No tempo t igual a 2. Essa notação ou essa, tá? Tanto faz. A linha do 2. É isso que a gente quer. Agora a gente precisa interpretar o problema, tirar as informações para encontrar o a' do 2, a derivada da área no tempo t igual a 2. Ok. Quem é a função área num quadrado? Se o quadrado está se expandindo, a área está variando no tempo, não está? Consequentemente, a área de um quadrado é L ao quadrado, o lado está variando no tempo, então fica L, e depende do tempo ao quadrado. Eu não quero a derivada da área, então eu vou derivar aqui, ó. Derivada da área no tempo t, ó, função ao quadrado, então é 2 vezes, repete a função, vezes a derivada da função. Tudo bem? Agora eu consigo tirar as informações que eu preciso, né? Eu não quero a área, a derivada da área no 2, então isso é 2 vezes o lado no tempo t igual a 2,
vezes a derivada do lado no tempo t igual a 2. Bom, o L no tempo 2, a gente só substitui lá. 2 mais 4, 6. Beleza? E a derivada, eu consigo fazer, porque eu tenho o lado, né? A derivada é 2t. Então, a derivada no tempo 2 é 4. Consequentemente, isso aqui vai dar 2 vezes o lado no tempo 2 é 6, vezes a derivada que é 4. Então, fica 2 vezes 6, 12. 4 vezes 12, 48 unidades de área. Essa é a variação, a taxa de variação da área no tempo t igual a 2. Beleza? Então, de novo, a dificuldade está em interpretar o problema, tirar as informações do problema. Só para a gente conferir. 48 unidades de área. Claro, isso é uma taxa de variação. Unidades de área por unidades de tempo, né? Que é dAdt. Beleza? Agora vamos complicar um pouquinho, então. Esse terceiro exemplo ele é um pouquinho mais difícil. Olha só. Um tanque tem a forma de um cone invertido com 16 metros de altura, então aqui 16 metros, uma base com 4 metros de raio, então aqui está a base, 4 metros de raio. Água está sendo bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto. Se eu estou bombeando água para dentro desse tanque, o que está variando? O volume. Então eu já sei que a derivada do volume em relação ao tempo, em qualquer tempo, porque ele está dizendo que é 2 metros cúbicos por minuto, em qualquer tempo. Então é constante, né? 2 metros cúbicos por minuto. Em qualquer tempo. Com que velocidade o nível da água está se elevando quando sua profundidade for de 5 metros? Bom, velocidade de elevação do nível da água. Se eu estou falando em velocidade de elevação, eu estou falando em taxa de variação de quem? Nível, então, altura. Ou seja, eu quero saber quanto vale a derivada da altura em relação ao tempo num determinado T0. Por que é num determinado T0? Porque é justamente neste tempo, T0, eu quero saber quando vale 5 metros de altura. Entenderam? Então, isso aqui eu quero saber. Porque, mas por que você está colocando T0? Porque eu não sei quem é esse tempo. Eu só sei que neste tempo que eu quero descobrir quanto vale a derivada, a altura tem que valer 5. É essa a informação que eu tenho. Agora vamos para as informações geométricas do problema para a gente conseguir resolver. Como eu tenho volume envolvido, eu tenho o volume do cone. Então, o volume do cone está variando no tempo, por isso que eu vou colocar um V de T, e vai ficar π sobre 3, raio da base, que também varia no tempo, porque a água está entrando, então está variando o raio da base, ao quadrado, vezes a altura, que também está variando. Tudo variando no tempo, beleza? Ok. O que mais que a gente consegue tirar? Observe que aqui aparecem duas funções. Só que da geometria do problema, eu consigo tirar uma relação entre R e H, para que isso aqui vire algo só dependendo de H. Então, da geometria do problema, a gente consegue fazer a seguinte relação. A semelhança de triângulo. R sobre H, vou até fazer aqui embaixo. R sobre H é a mesma coisa que 4 sobre 16. 4 sobre 16. Ou seja, R é igual a, aqui dá 1/4, passo o H multiplicando, então fica H sobre 4. Então eu tenho a relação entre R e H. Então o volume aqui passa a ser π sobre 3. Troca o R por quem? Por H
sobre 4, tudo dependendo do tempo. Isso aqui, ó, ao quadrado vezes o outro h que tinha lá. Então, o volume π sobre 3 vai ficar h de t ao cubo, né? Porque tem esse h aqui. E aqui eu vou até colocar então já o sobre 12. Então agora a gente tem o volume só dependendo da altura. Eu não tenho que derivar, porque eu quero achar a derivada da altura. Então vamos derivar. Então a derivada do volume em relação ao tempo, em qualquer tempo, é π sobre 12 fica parado. E aqui usa regra da cadeia. 3 vezes h de t ao quadrado vezes a derivada de h em relação a t, ou h' de t, né? Em qualquer tempo. Beleza. A gente quer descobrir quanto vale a derivada de h no tempo t0. Então, eu quero isso aqui, ó, mais para t igual a t0. Beleza, então eu vou trocar este t por t0, este t por t0, este t por t0. Esta informação aqui eu tenho, que vale 2. Esta aqui eu consigo achar. Por que eu consigo achar? Porque eu vou trocar por t0 e eu sei que o h no t0, a profundidade, é exatamente 5. Ó. Então eu tenho ela também. Aqui. Então, para t igual a t0, a gente vai chegar no seguinte, ó. 2 é igual a π sobre 12 vezes 3 vezes... Quanto vale h no t0? Vale 5. Então, aqui é 25 vezes a derivada de h em relação a t no tempo t0. Agora é só isolar isso aqui. Eu só quero isolar isso aqui. Isolando aí, vamos chegar... Deixa eu apagar aqui em cima. Quando a gente isolar, derivada de h no tempo t0, desculpa, em relação a t no tempo t0 igual. Aqui, pessoal, tá errado, ó. Quando eu levei ao quadrado isso aqui, dá 16, 3 vezes 16, aqui é 48, hein? É 48. Aqui é 48, tá? Então aqui é 48. Bom, vamos fazer a conta aqui para não errar. 48 vezes 2, então vai dar aqui 90, 96. Fica lá em cima. Aqui embaixo fica 3 vezes 25, 75π. 96 por 75π. E a unidade é, a altura é em metros e o tempo é em minutos. Tá? Se quisesse, dava para simplificar aqui por 3, né? Daria 25 aqui embaixo. E em cima daria 32. Né? Então aqui também, se fosse simplificar, daria 32 por 25π metros por minuto. Tá? Essa é a variação, então, da altura pela variação do tempo, neste tempo t0, onde a profundidade é de 5 metros. De novo, a dificuldade está em interpretar o problema e tirar os seus dados. Beleza? Bom, então só para a gente conferir aí, certo as contas. Então a dH/dt, 32 sobre 25π metros por minuto. Então beleza. E para a gente fechar então esta aula de aplicações de derivada, a gente vai estudar a diferencial. Tá?
O que é a diferencial? Antes de falar de diferencial, vamos definir o que são acréscimos. Pensa no seguinte, gente. Pensa que a gente tem aqui uma função, tá? A gente tem uma função. Eu tenho aqui um ponto x0 e um ponto x1. Então eu andei aqui, me desloquei com tamanho Δx no eixo x. Toda vez que eu me desloco no eixo x, isso gera um deslocamento no eixo y. Aqui seria a minha f do ponto x1 e aqui seria a f do ponto x0. Este tamanho aqui é um acréscimo ΔY. Tá? O que a gente vai fazer, essa teoria de diferencial, na verdade, ela vai aproximar este acréscimo no eixo y através da derivada. Ou seja, eu vou aproximar o que acontece de variação no eixo y quando eu tiver um deslocamento aqui no eixo x, usando a derivada. Porque às vezes eu vou ter problemas que eu não sei quanto vale esse ponto final aqui para eu saber o acréscimo exato. Então, eu vou poder aproximar usando a derivada. Então, isso a gente chama de diferencial. A gente tem a definição que diz o seguinte, ó. A diferencial da variável independente x é o Δx. E a gente pode chamar de Δx ou de dx. Tanto faz. Agora, a diferencial da variável y, que é a variável dependente, a gente vai definir ela como sendo a derivada da função no ponto inicial. Neste caso, se eu estou interessado aqui neste ponto inicial e quero saber a variação que acontece no eixo y, então é a derivada no ponto inicial vezes o tamanho da variação que eu andei no eixo x. O dx ou Δx, tanto faz. Então, estes valores aqui, ó, podem ser aproximados. Isso funciona muito bem quando eu estou com valores pequenos de dx ou de Δx. O que isso quer dizer? Que quando você andar pouco aqui, ó, perto do seu ponto x0, a sua variação no eixo y, ela é praticamente este valor aqui. Ó. Se você não souber calcular, você pode usar esta aproximação. Tá? Vamos ver como isso funciona bem, fazendo alguns exemplos. Olha só. Ah, tá. Só para lembrar, ó, por isso que a derivada também tem essa notação de dy sobre dx. Isso aqui é f' de x. Isso aqui, agora, também é interpretado como um coeficiente de diferenciais. Tá? Olha só. Olha aqui no gráfico. x1, x2, variação no eixo x. f de x1, f de x2, variação real no eixo y. Aqui está a reta tangente. Eu usei a derivada neste ponto, então ela me dá a inclinação da reta tangente. Então, aqui ó, é quem aparece o dy, ou seja, a diferencial de y. Ah, mas aqui está bem diferente esse tamanho, né? E esse tamanho está bem longe desse. Concordo. Por quê? Porque a minha variação aqui é grande. Pensa que se você tivesse com uma variação bem pequenininha aqui em torno do x1, olha o que ia acontecer com a diferencial e com o ΔY. Eles iam ser valores bem próximos. Tá? Olha só como funciona. Pega essa função, considera o ΔY e o dy, calcular o ΔY e o dy para o ponto inicial, então, x0 aqui, ó, 2, e a variação pequenininha, de 0,001. Olha o que acontece. Calcule o ΔY. Quem é o ΔY? O ΔY ali para o exemplo. Deixa eu limpar a tela aqui. Para o exemplo, o ΔY, que é a variação exata, né? É a f do ponto final, então é o 2,001 menos a f do 2. Esse é o ΔY. O dy, o que a gente faz? Deriva a função, aplica no ponto inicial e multiplica pelo Δx, que é 0,001. Este aqui é o Δx ou dx, tanto faz. É a mesma coisa.
Quando eu faço essa conta, a derivada lá vai dar o quê? A derivada em qualquer ponto é 12x, não é isso? A derivada da função. Então, isso aqui, a derivada aplicada no 2 vale 24. Então, isso aqui é 24 vezes 0,001. Vou colar aqui as contas. Olha só. O ΔY dá 0,024006. Fazendo esta conta aqui. Esta aqui, ó, a diferencial de y vai dar 0,024. Então, o erro cometido é só de 0,000006. Ah, mas por que ficou tão próximo? Porque a sua variação no eixo x ela é bem pequena. Então, toda vez que você tiver com uma variação bem pequena no eixo x, e você precisar usar a diferencial, você pode usar que o erro cometido é pequeno. Tá? Só mais um exemplo aqui. Calcule o volume de uma fina coroa cilíndrica de altura 12 metros, raio interior 7 metros, espessura 0,05 metros. Qual o erro cometido se resolvermos usando diferenciais? Então é para resolver das duas formas e comparar o erro cometido. Tá? Coroa cilíndrica, né? Qual que é o volume de um cilindro? Volume do cilindro, πr² vezes h. No nosso caso, o raio inicial é 7, não é isso? E a altura é constante 12, ok? Como eu quero a coroa, ou seja, eu quero a casca entre uma e outra, então o volume exato, que eu vou chamar de o volume que eu quero calcular, né, da nossa coroa, é o ΔV. Por quê? É o volume maior menos o volume menor. Então vai ficar π. Qual que é o raio maior? 7,05 ao quadrado e a altura é constante 12. Menos π vezes 7 ao quadrado vezes o 12, que é a altura. Este valor aqui, vou colar aqui quanto deu? 8,43 π metros cúbicos. Este é o volume exato da coroa. Porque é a de fora menos a de dentro, ou seja, é a variação dos volumes dos cilindros. Agora eu quero usar diferenciais. Se eu quero usar diferenciais, quem que eu quero calcular? Quero calcular o dV. E o dV é o quê? V' vezes a variação, desculpa, a variação aqui é do raio, né? Vezes o dr. Não é isso? Bom, não é V' de T, né? É V' de R. Porque o volume, como a altura está constante, o nosso volume depende só do raio, né? Nosso volume é π raio ao quadrado vezes 12. A altura é constante, tá? Mas qual raio eu vou usar? O raio da onde a gente parte. A gente parte do raio inicial 7, ok? Então aqui, ó, é o nosso V' de 7 vezes a variação, e a variação é de 0,05, tá? Deriva, V' de R desce o 2, 24 πr, 24 π vezes R, e a gente quer o V' no raio inicial 7. Então isso é 7 vezes 24 vezes π. E aí substitui aqui, ó. Quando substituir ali, ó, 24 aqui vezes 7 vezes π vezes 0,5. Isso vai dar 8,4 π metros cúbicos. Então, o erro cometido é só fazer a diferença, e a diferença ali vai dar só 0,03 π metros cúbicos. Beleza? Então, de novo, teoria de diferenciais é usada para fazer cálculos aproximados, quando você precisa calcular a variação no eixo y ou na sua variável dependente
em relação a um ponto inicial quando você faz uma variação no seu eixo da variável independente. Tá? Isso funciona muito bem para variações pequenas. Beleza? Para variações pequenas. Vou deixar um exercício para vocês aqui, ver se vocês conseguem pensar. E aí a gente discute isso nas aulas de exercícios. Tentem calcular usando diferenciais. A teoria de diferenciais. Quanto vale aproximadamente a raiz quadrada de 16,5? Sem usar calculadora. Tentem encaixar a teoria de diferenciais e resolver ou chegar num valor exato, um valor aproximado. Tá? Uma dica é, tem que usar a função f de x igual a raiz de x e tem que usar um ponto inicial, x0, a raiz de alguém que você conheça, mais perto do 16,5. Ou seja, você tem que usar x0 como sendo 16, porque você sabe calcular a raiz de 16, que é 4. Então, você sabe calcular quem é a f do x0. Isso você sabe, isso dá 4. Então, essas informações vocês usam e tentam chegar aqui. Observem que para sair do 4, sair do 16 e chegar no 16,5, você tem uma variação no seu eixo x, 0,5 unidades. Né? Então, tentem encaixar essa teoria aqui com essas informações na teoria de diferenciais e usar e resolver esse problema. Só mais uma dica que você vai, então, aproximar quanto vale o quê? Você vai aproximar o seu ΔY com o dy. Isso você vai aproximar. E o seu ΔY é a f do ponto final. O ponto final é o 16,5 menos o ponto inicial. Isso aqui vai ser aproximadamente, então, a diferencial de y. Este aqui é quem você quer. Este aqui você passa para cá somando. Então, aqui vai ficar isso aqui mais este termo aqui. Você sabe que é 4. Então, basta calcular isso aqui. Chega de dar dicas. Tentem fazer. Aí a gente fecha o assunto da segunda prova. Beleza?